Gente que fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Também AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone 3289-3580 e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o engenheiro José Elias Abuis. José Elias, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, estar mais uma vez com você aqui no programa Gente que Fala. É um excelente programa e de atualidades e que dá pra gente bater um bom papo, conversar de maneira amistosa e trocar ideias com o público em geral. E este novo ano para a APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo? Eu não diria APEMEC, né? Eu diria as Pequenas e Médias Empresas. A APEMEC é uma associação que congrega os pequenos e médios empresários da construção civil. Notadamente, a APEMEC, ela é baseada em construtores que fazem obra pública. Por que obra pública? Porque obra pública, ele não precisa investir o capital dele. Ele ganha um contrato de licitação, começa a trabalhar e na primeira medição já começa a receber alguma coisa. Então é muito normal os pequenos serem os provedores de serviço para a municipalidade, para o Estado, mas os municípios, né, em geral. E a nossa associação cuida do bem-estar deles e do bem-estar até dos municípios, porque vale para os dois lados. Se o pessoal está fazendo uma obra que não está de acordo, a municipalidade vem na APEMEC muitas vezes, o Estado mesmo fala, olha, tem um associado teu que não está fazendo uma obra boa. E a gente interage inclusive, para melhorar e até ajudar a resolver a situação. Por outro lado, a municipalidade muitas vezes, o Estado em geral, faz algumas licitações que cerceiam o mercado. Então, por exemplo, divide São Paulo em 4 empresas para fazer determinado serviço. Isso é um absurdo. É uma concentração de mercado de 4 empresas. Então São Paulo tem que ser dividido no mínimo em 32 empresas que tem 32 subprefeituras. No mínimo. Perfeito. E nós atuamos nessa parte toda. E os nossos construtores hoje estão passando por sérias dificuldades. Enxugando empresa, guardando aquele quadro técnico que realmente eles precisam, que é a cabeça da empresa, que é o cara que detém toda a cultura da própria empresa. Então, os que não são menos capacitados, os mais novos acabam perdendo emprego, por conta de não ter serviço. Está parado. Também conosco o professor Estélio da Cunha, consultor em energia. Prazer tê-lo aqui, doutor Estélio. Obrigado, Zacopé, por me convidar mais uma vez para o seu programa. Eu posso mandar um abraço? Queria mandar um abraço para o motorista Luciano e para o cobrador Adriano, que fazem um trabalho excepcional na linha circular 23, que leva ali do terminal João Dias até o centro de reabilitação Lúcio Montoro, que é um trabalho muito bonito também do governo do estado de São Paulo. Idosos e com dificuldade de mobilidade. Então, um abraço a eles e pedir ao prefeito Dória que visite lá essa rota, né, circular 23, que ele vai encontrar São Paulo que ele tanto busca. Ele tem que ir lá antes da tarifa mais cara dos ônibus de São Paulo, que ele já está estudando aqui, né, para quem pagar em dinheiro vai pagar mais caro. Isso é ridículo, né? Nós estamos vendo aí que o mundo é eletrônico, né? Quer dizer, eu não sei qual é a frequência aí que o prefeito anda de condução, né? Parece que hoje ele andou, né? Foi até o terminal Capelinha.
Mas eu vejo, as pessoas todas têm o seu bilhete eletrônico. Ele nunca andou de ônibus. Nunca andou privilegiado. Nunca andou de ônibus. Não. Nunca andou. Esse ônibus, quando eu falo nunca andou de ônibus, é esse transporte público que o cidadão pega com frequência, que usa para ir para o trabalho. Inclusive até para o engenheiro então, Elias. Quem fala, quem vai, usa o ônibus eventualmente, não tem ideia do que é o transporte público. Por isso que eu digo, ele nunca andou. Nunca andou. Porque, engenheiro Elias, eu lhe digo uma coisa: o grande problema das linhas de ônibus de São Paulo não é a qualidade do ônibus, mas a qualidade do piso. Então, às vezes eu pego ônibus novos, esse piso rebaixado, com ar-condicionado, etc., e aquilo se torna uma verdadeira chacoalheira, né? Porque o piso é todo irregular, todo com buraco. Então, o piso que você diz é o calçamento. O calçamento, né? O calçamento do ônibus. E isso é uma coisa das pequenas empresas, né, de São Paulo que fazem manutenção. Eu acho que o prefeito Dória o prefeito Dória está chamando parceiros para tudo, não é isso? Sim. Virou uma grande parceria. Poderia fazer contato aqui, os seus assessores, com o engenheiro Elias, né, para fazer um grande multirão na cidade de São Paulo e aplainar os corredores de ônibus, porque isso acarreta a quebra dos ônibus, acarreta o desgaste maior dos pneus, que vai então agravar o custo da empresa, que vai pedir aumento, porque a empresa, em vez de pedir aumento, ela deveria exigir pisos mais seguros e mais aplainados. Esse é um problema sério. Nós temos então duas coisas, né? O problema do corredor e dos ônibus e o problema do preço. Pasmem, eu me senti o ET, acho que foi o ano passado. Eu ando de ônibus e ando de metrô. Até para poder criticar, a gente tem que conhecer um pouquinho. Então eu precisei comprar aquele bilhete único, né? Porque eu tinha perdido o meu. Eu fui numa estação de metrô, falei, eu precisava aquele bilhete único, metrô e ônibus, porque eu quero andar e tal. Aí a menina olhou pra mim com uma cara de ET, a menina do bilhete único, daquela casinha que tem vendendo, carregando o bilhete. Olhou com uma cara e eu me senti realmente um ET, né? Mas como o senhor quer? Aqui não vende. Falei, como não vende? Aqui não é bilhete único? Não, aqui só faz recarga. Falei, como só faz recarga? E se eu não tenho o plastiquinho? O bilhete para poder recarregar. Como é que faz? Tem que ir no poupa-tempo. Não, SP Trans. Eu falei, tá bom, eu não sou de São Paulo, até chutei, né? Na realidade eu sou de Santos e de São Paulo, né? Eu não sei onde tem SP Trans. Tem na rua XPTO², depois ir para outra rua. Aí, mas é tudo muito longe daqui, da Praça da Sé, no caso. Eu estava na Praça da Sé. Não podemos fazer nada. Bom, o que eu tive que fazer? Pegar um bilhete na bilheteria do metrô. É um absurdo. Antigamente vendia isso em banca de jornal. Sim. Aliás, eu fiz esse pleito em algumas reuniões informais com o pessoal da prefeitura, da CET antiga, do Secretaria de Transportes, e acho que eu cheguei a comentar que na PMEC nós recebemos todos os candidatos, então, a prefeito. E eu cheguei a comentar esse fato, que tem que distribuir para a cidade inteira. Chega um turista aqui, como é que ele faz para andar de ônibus? Ele não sabe. Eu acho, engenheiro Elias, o seguinte: antes do prefeito falar em aumentar a passagem, ele tem que falar em aplainar as vias. Por quê? Porque quem está dentro do ônibus não tem um menor conforto, mesmo que o ônibus seja a expressão zero bala. Acabou de ser entregue, já vira uma chacoalhadeira total por causa do piso. Então, o prefeito Dória, né, que está aí dando assim um tipo, né, ele está fazendo um tipo, né? Um tipo Bloomberg, né? Um tipo Bloomberg, executivo bem-sucedido, que resolveu dar tudo por Manhattan, né? Então ele está dando tudo pela Pauliceia, não é isso? Tá certo. Então o que ele tem que fazer? Primeiro, um curso básico de melhoria contínua. Eu até posso, em um final de semana, dá-lo gratuitamente para o prefeito, como sendo a minha contribuição, né? Sim. Tá? Então o prefeito poderá ter esse curso meu,
gratuitamente em um final de semana. Para entender o conceito de melhoria contínua e montar um diagrama Ishikawa de causa e efeito dos problemas que levam ao custo da passagem. Porque ele está vendo assim, as empresas estão reclamando que estão em déficit. Mas qual o trabalho de melhoria contínua que tem dentro de cada empresa de ônibus e qual o trabalho de melhoria contínua que a SP Trans faz para manter as vias causadoras do menor custo possível a pneus e suspensão? Essa é a minha pergunta. Mas, Estélio, aqui quando eu me referi a ônibus mais caro para quem paga em dinheiro, para se ter uma ideia, hoje que o Elias queria esse cartão de bilhete único, né? E aí ele pagou em dinheiro, apenas 6% dos usuários pagam em dinheiro. E são eventuais, como era o caso dele naquele dia. Aí apenas 6% pagam em dinheiro. Mas o objetivo, aliás, essa discussão já é antiga. É antiga, né? O corredor de ônibus é antigo também. Isso, mas a discussão é para eliminar o cobrador do ônibus. Eliminar um funcionário da empresa. E o cobrador de ônibus, se o prefeito não sabe, ele é fundamental. Por quê? Porque entram idosos, entram pessoas com dificuldade de locomoção e é exatamente esse cobrador que dá todo o apoio logístico ao ônibus. O ônibus, principalmente esse tri-sanfona, o grandão, é um absurdo. Ele é muito longo e ele necessita de alguém que às vezes tem que pôr ordem dentro do ônibus. Por exemplo, é muito comum o cidadão entrar no ônibus pela porta da saída, que é longe, e ele já começar a transformar o ônibus em um corredor de venda. Então, é o cobrador que toma pé disso. Então, se o prefeito Dória se tornar... Não precisa ser para sempre, prefeito. Só não precisa ser para frente e para sempre usuário de vias de transporte público. Mas se o senhor ficar aí uns 2 meses viajando de ônibus, o senhor vai ver a importância que o cobrador tem para essa organização do veículo enquanto ele trafega. O trilho, como primeiro transporte modal, e tem que ser, tá? Corredor de ônibus é uma distorção. O corredor, ele funciona assim, segregado. Então, põe esses ônibus de partida é um absurdo. Triarticulado, andando na cidade é um absurdo. Ele faz curva em ruas pequenas. Então, tem que ter trilho. Primeiro é metrô. Todo mundo sabe, mas depende do governo do estado, mas poderia ser metrô só da cidade de São Paulo também. Depois é VLT. O VLT funciona muito bem, no mundo inteiro. Você vai em Sevilha e anda no meio do povo, o VLT, sem problema nenhum, sem fio, sem nada. Aqui fazem até com fio, é um absurdo. Depois vem o corredor de ônibus segregado. E depois as faixas, que eu acho que as faixas resolvem muito se for bem estudada. Não pode pôr na Cinquinos Rei uma faixa que atrapalha todos os hospitais da região, porque afunilou ônibus num canto e carro no outro, não passa ninguém. Agora... Voltando aos corredores, os corredores têm que ser fiscalizados e bem feitos. Então, na junta de dilatação, ela é mal feita, vaza água para dentro e começa a correr o concreto. Então, fica aquelas aberturas enormes que você vai dando solavanco. Fora a construção desses corredores, que não é plano, como você falou. Precisava ter uma tecnologia um pouquinho melhor, ou as empresas tomarem mais cuidado na hora que fizer o corredor para ele ficar mais plano. O asfalto dos corredores, das faixas, realmente tem que ser recapeado. Isso é custo. É custo para a prefeitura, é custo para a empresa de ônibus. Agora, como a gente já falou várias vezes aqui, eu e o Luiz Alberto, o presidente, ninguém mais paga transporte coletivo. Quem paga é o empresário. Pouquíssima gente paga esse. E em dinheiro, muito menos ainda, 6%. Então, se disseminar o cartão em todos os lugares, a pessoa, porque o corredor tem que ser assim, você tem que entrar com o cartão, porque até você entrar, pagar, fica o ônibus parado. Então você entrou numa baia, já com o bilhete eletrônico, já entra direto no ônibus, não tem aquela demora, também agiliza. Então, isso é Curitiba, né? Esse é o sistema Curitiba. Mas tem que ser assim, senão não funciona. Mas aqui em São Paulo não é assim. Mas é um absurdo. Mas poderia ser assim. Não, nós já falamos várias vezes na prefeitura, na gestão passada, que tinha que ser assim. Então isso vai minimizar
esse valor, que o valor vai ser tão ridículo que não vai ter nem precisar fazer diferença de preço. É só ter à vontade o bilhete único. Operação Lava Jato. Ministério Público e governo cobram 26 bilhões de acusados. Ações de improbidade administrativa da Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal pedem na Justiça que acusados de participar do esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato devolvam cerca de 26 bilhões aos cofres públicos. Alvo dos processos, ex-diretores da Petrobras, operadores, empreiteiras políticas, ações de improbidade equivalem na área civil a ações penais da Lava Jato. Eu me assusto com essas cifras, 26 bilhões de reais. Desapareceu. Zancopé, eu me assusto pelo seguinte, se é para devolver 26 bilhões, o quanto foi para o ralo? Pois é. Então, existem números que falam em 92 bilhões, né? Mas vamos entender o seguinte, né? Isso pela foi... conta que você fez, isso é um quarto do que foi para o ralo. É um quarto. Não, a conta não foi eu que fiz. Não, essa a conta pela conta desse número. Sim, mas nesse número que você se referiu, rapidamente aqui é 25% apenas que tem que ser devolvido. Exatamente, que eles chegaram até agora. Os números colocados nas ações, né, lá nos Estados Unidos, são 4 mega ações que a Petrobras tem lá, por ter manipulado números e levado um prejuízo monstruoso, inclusive ao sindicato dos professores, né, americanos, né? Os americanos chegaram a esse levantamento aí, usando suas auditorias, etc., que o número chegou a 92 bilhões. Mas vamos entender o que é essa ponta do iceberg, a Lava Jato. Houve, por parte do governo Lula, e já desde o primeiro governo, e já desde 2003... uma intenção, uma premeditação, realmente um plano orquestrado para levantar reservas de petróleo que não existiam, de querer transformar a Petrobras no que ela nunca poderia vir a ser, tá? Para insuflar orçamentos para o budget da Petrobras, ou CAPEX, né? Capital Expenditure, né? Como é conhecido no mundo financeiro, poder atingir cifras monstruosas, em torno de 250, 260 bilhões de dólares, para ela poder ter acesso a um crédito no exterior, levantar empresas e formar empresas como a SET, né, que seria responsável por plataformas, por renascer no Brasil toda a indústria de estaleiros, né? Então, houve toda uma orquestração por parte do governo Lula para gerar um número que pudesse ser, então, capturado por uma meia dúzia de empresas que a gente conhece bem, Camargo e Correia, Odebrecht, OAS, são meia dúzia de empresas. Então, isso foi orquestrado, né? Então, esse número, 260 bilhões de orçamento, se torna, então, passível de metade desse orçamento ser sacado, né? Ser tirado fora para essas empresas. Agora, como é que vai ser isso daí retornado aos cofres públicos? Nunca será. Advogado Pinheiro Pedro, boa tarde. Eu subi de escada. Pode respirar. Elias, você disse, quando eu me referi aqui a 26 bilhões, você diz é um número impagável. É impagável porque, como impagável. Acabou de falar o colega Estélio, não tem como pagar isso, não tem de onde tirar. Mas o problema da Petrobras já vem de outros governos, não só do Lula. Nos governos anteriores sempre houve corrupção. Inclusive a pequena e média empresa nunca pôde participar de nada na Petrobras. As médias empresas tentavam chegar na Petrobras, pasmem, tinham verdadeiros especialistas em fazer você poder participar das licitações dentro da própria Petrobras. Mas aí, engenheiro Elias, deixa ele explicar. Nós estamos falando de uma corrupção, como é dito na ONU, né? Na ONU eles dizem que 5% da corrupção é azeitar.
grease, né? A expressão é to grease. Então tem 5% to grease. Isso sempre ocorreu. Grease to squeeze. Exatamente. Então, o meu amigo Pinheiro Pedro já falou aí certo, né? Então, o que acontece? O governo Lula foi diferente. Foi diferente. Ele projetou uma reserva de petróleo que não existia, desenhou uma Petrobras que não existia. Ele formou toda uma estrutura para refazer os estaleiros no Brasil. Ele foi no mercado internacional, endividou a Petrobras além, né, quer dizer, a alavancagem dela foi além dos índices permitidos nas bolsas internacionais onde ela tem ação. E aí não esperava jamais... que o PT fosse sair do governo, 2, que fosse avião Sérgio Moro. Entendeu? Agora, eu acompanhei um pouquinho o pré-sal. Por Santos, a base do pré-sal é Santos. Eu estava em Santos numa autarquia que tinha que acompanhar também. Então, os números, pode ser inflável, não é minha área, né? Mas os números eram reais. É mais difícil tirar esse pré-sal, esse óleo do pré-sal. Vale a pena? $40, $30 o barril vale a pena. Abaixo disso já não vale a pena. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não, só concluindo. Eu vou concluir rapidinho. Então, voltando às pequenas e médias empresas, às médias, no governo anterior, no governo Lula, ainda foi mais difícil entrar. Por quê? A Petrobras não segue a lei de licitação. Ela tem a lei própria. E ela convida quem ela quer. Tanto é que nesse governo convidaram para uma licitação só empresas estrangeiras. Não, ela submete qualquer fornecedor de serviços e produtos a uma verdadeira tortura. Exatamente, eu conheço bem isso aí. São anos, às vezes 2, 3 anos, para o indivíduo se cadastrar e obter um cadastro da Petrobras. Daí a ser escolhido é outra história. Eu fiz agora, para os amigos, qualquer apresentar, 2 anos para apresentar um cadastro. Reuniões com a Petrobras. Cadastros. Para montar um cadastro. Para montar um cadastro. Inclusive, aí depois dos 2 anos, se vai participar de alguma coisa, Elias, é outra história. Não, eles tentaram facilitar para, inclusive, usar a base local da Baixada Santista. Eles tentaram usar fornecedor da Baixada Santista, até por pressão. Sim. Então fizeram umas adequações no cadastro, fizeram vários workshops com fornecedores da área, mas isso tudo fica na periferia. Negócio que rolou mesmo para as pequenas e médias, principalmente para as médias, que as pequenas sem chance, foi pouquíssimo. E o grosso fica nessa esquema da corrupção que a gente viu aqui dos quando você quer 20 bilhões. Abrir para mais pessoas, para mais empresas, você cria dificuldades. Exatamente. Que elas possam ou não cumprir. Ninguém pode dizer que não participou. Daí ter participado efetivamente. Né? Pinheiro Pedro e também Stélio e Elias, deixa eu sair completamente da pauta aqui. Nós estamos num período de chuvas, né? E o ano passado, período longo, o governo reclamava dos baixos níveis dos reservatórios, não é? Agora está uma euforia, porque dobrou o volume morto, quer dizer, dobrou nada, né? Então está uma euforia. Vocês que são, o Pinheiro Pedro é ambientalista, advogado especializado nessa área, né? Tem a revista Ambiente Legal. Esse é um assunto que nós sempre colocamos aqui. Então essas chuvas de agora parece que resolveram o problema. Resolveu o problema Stélio? Não. Elias? Não resolve. Mas já viram a euforia do governo em anunciar os índices. Porque na verdade saiu do volume morto. Ou seja, a gente estava com tanque na reserva, agora a gente tem 5 litros. Né? Quanto está? 40 e poucos por cento? Não, mas 70% Não, mas mais próximo. Sim, não, né? A gente tem que pensar o seguinte, na verdade o que a gente está vendo foi um grande esforço de recolocação de recurso hídrico dentro do sistema, né? Então agora, daí a gente saber se o sistema vai suportar, é uma outra história. Zacopé, em novembro de 2012, no Gente que Fala, eu apresentei o modelo hidrológico, né? Quer dizer, os modelos que estavam sendo discutidos no mundo sobre a distribuição de água no mega sistema hidrológico terráqueo, vamos assim dizer. E coloquei então entre a latitude, entre os
paralelos mais 30 e menos 30, onde nós estamos, a Califórnia está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, e nós dissemos então em novembro de 2012 tudo o que iria ocorrer em termos de estiagem, como assim dizer, em termos de desidratação atmosférica nesse intervalo, tá? A Califórnia tomou uma série de ações lá em cima, porque inclusive lagos na Califórnia secaram, literalmente secaram, tá? E nós alertamos aqui o governo. Em 2013, eu alertava ao governo do Estado de São Paulo, ao governador Alckmin, que deveria já se começar a fazer um grande investimento educacional na população e deveria começar a haver a interligação de sistemas hídricos, porque essa região que nós estamos no Sudeste vai secar. Até mesmo porque hoje já se sabe que esses rios aéreos, né, que saem da Amazônia e param por aqui, eles estão sendo desviados porque a Amazônia está sendo degradada, então menos água nos rios aéreos e maior desvio. Então o que nós falamos à época, para resumir para o ouvinte, né? Que nós teríamos uma seca entre o ano 2013, 2014, 2015, que em março de 2017 haveria uma restauração hídrica, e isso está nos vídeos, está nas gravações, os ouvintes podem pedir. Fiz vários programas desses com o Dr. Pinheiro Pedro, não foi? Falamos isso daí, tanto nesse estúdio como em outros estúdios. E falei o seguinte, de 2017 a 2019, haverá um relaxamento, quer dizer, uma melhora no nosso abastecimento hídrico, aqui nessa região que nós estamos. De 2019 a 2022, haverá um regime muito mais drástico, que nem em 2027 haverá recuperação. Então, volto novamente a afirmar, nesse programa, eu disse que o governador estava dando um truque das Olimpíadas e estava dando um truque eleitoral e estava transformando, era a primeira vez que alguém iria se reeleger com votos hídricos. Essa foi a expressão que eu usei. Ele estava seguindo o Bauman, a vida é líquida. Então, o que acontece? Nós temos esses 3 anos, 2017, 18 e 19, para nós fazermos essas obras educacionais e interligação de bacias hídricas. Não, e não depois, só isso, é necessário fazer e tem que pensar na dessalinização. Tem que montar, pelo menos 2 sistemas de dessalinização tem que ser montados em São Paulo, já tem que começar para ontem. Um que favoreça a bacia do Paraíba do Sul, que possa ser revertido tanto para o Paraíba, para o lado do Rio de Janeiro, como para São Paulo, que já tem a reversão. Então, já existe essa reversão? Já tem essa possibilidade e tem aquela represa enorme ali, como é que é o nome, que fica ali na beira da serra? Rio Grande, não? Não, Rio Grande ou Birins? Não, da Paraíba. Do Paraíba. Mas Pinheiro, quando... É do sistema Furnas de energia elétrica. Isso, que quando você desce para Ubatuba, você vê. Então, ali, Paraibuna. Paraibuna é o ideal. Você faz ali para o Caraguatatuba, sobe... bem curto. Pinheiro, você acompanhou bem quando foi feito o sistema Cantareira? Foi feita a interligação com Jundiaí e a interligação de Jundiaí com Piracicaba. Isso. E a próxima etapa seria a interligação com o Vale do Paraíba, Paraibuna. Mas aí, como mudou o partido do governo, esse projeto foi jogado fora. Pois é, mas eles andaram fazendo. Mas teve a briga do Rio com São Paulo, inclusive. Mas se não fizer esse sistema, mas precisa de salinização. Que já existia. Mas é antigo. Sim. Aí colocaram essa pitada de sal, de briga de Estado, que não reflete absolutamente nada. Não, e precisa. A Califórnia está dessalinizando, a gente precisa de salinizar. Mas Israel. Isso aí só usa isso, a Arábia Saudita e tal. Então precisa pensar na dessalinização para poder repor essa quantidade. Alguém pensou nisso aqui? Isso foi dito diretamente por mim ao governador, e o governador já estava com uma ideia disso dito é fácil. Para o Vale do Ribeira. Né? Não, dito é fácil. Eu repito, porque a euforia que nós temos hoje com o nível dos reservatórios é fantástica. Não, mas é o problema que nós temos um governo que há pelo menos 30 anos ele não planeja. Exatamente. Nós só temos um planejamento estratégico no estado de São Paulo todo, que foi do Rodanel.
E isso foi executado para permitir o licenciamento da obra, porque foi uma avaliação ambiental estratégica feita depois que a obra já estava projetada e um trecho dela já estava construído. Então, fizeram, e até foi uma iniciativa, uma consultoria nossa, mas uma iniciativa do Dario Reis, que hoje está no governo federal, que era o secretário na época, que aí, vamos fazer uma avaliação ambiental estratégica. Uma avaliação ambiental estratégica de uma obra que já estava desenhada, né? Em andamento. Em andamento, quer dizer, mas não se planeja aqui, não se planeja no Brasil. Não, no Brasil não né? planeja. O que nós temos de planejamento no Brasil de estruturante, não, é a transposição do Rio São Francisco. É a única coisa. Mesmo assim. É um projeto do Dom Pedro. Não, veja que absurdo. Para você ter uma ideia, a obra do São Francisco foi feita sem que se projetasse onde iam ficar as bombas. O engenheiro, imagina, você projeta o negócio e depois você vai ver onde você vai pôr casa de bomba, já se assustou tudo. Aqui. Primeiro... É o grande atraso da obra. Foi resolvido agora. Um projeto bem feito é tudo. Se não tem projeto, não tem planejamento, não tem projeto, não consegue fazer nada. Falta engenharia no Brasil. E falta engenharia. Pior que não falta engenharia, falta planejamento. Falta planejamento. Mas engenharia é interessante, né? Tem. Porque quando teve a Revolução de 64, né, surgiu no Brasil um cidadão chamado João Paulo dos Reis Veloso, né? Sim. E ele ficou como ministro do planejamento vários anos. E quem fez faculdade, como eu fiz no princípio dos anos 70 a 74, existiam os estudos dos problemas brasileiros. E nos estudos dos problemas brasileiros, a gente estudava o Plano Nacional de Desenvolvimento, PND. Os três PNDs. Fez PNDs. E a gente estudava ali quanto o Brasil deveria produzir de aço, de montar geração hidrelétrica. Linhas de transmissão que até hoje não tem. Não é? Em 79 não ia ter energia elétrica por falta de linha de transmissão. Nós estamos em 2017, 79 para 2017, estamos com o mesmo problema. Com China e tudo, mas não pode entrar todas as turbinas da usina do Amazonas porque não tem linha de transmissão. Não, nós temos uma geração de governantes que não planejam, não sabem o que é planejar e que empurram o Estado com a barriga. Porque a política brasileira virou eleição, não virou gestão. Então o camarada, ele quer ser eleito para ter ali o gabinete de deputado. Ele não quer fazer a gestão dos interesses da população que ele representa. E olha, se estão pensando que está mudando isso, não, essa turma que está aí é a mesma. Eles estão literalmente acreditando que todos nós vamos em algum momento nos esquecermos. Não resta a menor dúvida. Pinheiro Pedro, posso adiantar para você um tema da pauta? Na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal homologou 77 delações premiadas da Odebrecht, o presidente Temer concedeu status de ministro a Moreira Franco, citado 34 vezes na delação de Cláudio Melo Filho. Bom, ele nomeou ministro um citado, isso porque ele assumiu o governo depois do impeachment da presidente anterior, que pretendia também nomear ministro outro citado, que aliás tinha sido presidente da República. Fez a mesma coisa. E hoje está indicando para o Supremo Tribunal Federal o seu ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, né, que está lá implicadíssimo em um monte de problemas que vão aparecer agora com certeza até nas sabatinas que ele vai ter que se submeter, né, ao Senado Federal, mas que, entre outras pérolas, a defesa de tese dele de doutorado, né, foi justamente, dizia respeito justamente à proibição que era devida de nomeação para Supremo de pessoas que ocupassem cargo de confiança no governo indicante, né? O país continua uma piada pronta. É uma piada, né? Ou seja, infelizmente, é um negócio absurdo. O que acontece, Pedro, e aí eu vou tomar essa liberdade, que nós somos amigos aí há 20 anos, né? Então eu posso ter essa liberdade. As pessoas são as mesmas, então não dá para você mudar o baile. Não, eles acreditam, eles continuam achando. Entendeu? São as mesmas pessoas. Não dá para mudar o baile. Você pode até mudar a fantasia. O camarada de Perrot vira Colombina. Mas você não consegue mudar o baile. Então esse é o ritmo da dança brasileira. E mais, hein? Vai debitar essa indicação desastrosa na conta do PSDB. Porque foram os tucanos que quiseram, né?
Mas por que os tucanos quiseram? Aliás, a Marta do Pacaembu que dizem, né? Pergunta se o Alexandre de Moraes tem filiação. Ao PSDB. Ele é afiliado ao PSDB. Ele é afiliado do Geraldo Alckmin. Ele é afiliado do PSDB. Filiado e afiliado. Marta, filiado e afiliado. Elias Marcos de Pinheiros, quais as possibilidades de um operário... E antes era do DEM, hein? Do PFL e do DEM. Quais as possibilidades de um operário, de uma construtora, subir na vida? Pergunta o Marcos de Pinheiros. Basicamente ele tem que se preparar, tem que fazer cursos, tem que estudar e seguir na carreira. Porque a construção civil é a única indústria que pega desde o analfabeto até o doutor. Então se... Costumo dizer que é a única que não exige qualificação. É a única que não exige qualificação para entrar. Sim. Aí a gente vai qualificando, as empresas vão qualificando, a própria PMEC tem vários cursos de qualificação. Agora, tudo hoje no mundo é estudo. É estudo, informação, é conhecimento. Então, eu recomendo que estude. O professor Estélio Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a sua avaliação sobre a qualidade da gasolina vendida no Brasil. Pergunta sobre octanagem. Assim, a gasolina no Brasil é um mistério. É um mistério. É um mistério. Por quê? Porque a Petrobras, ela qualifica tudo como nafta. Então é nafta. Tem lá aquele radical nafteno lá, tá ótimo. Ele pergunta sobre octanagem. Isso. Então, cada refinaria, cada batelada, né, como eles usam esse termo, cada batelada é uma nova história para a indústria automobilística. Então, como o Brasil, 25% desse combustível vai álcool anidro, e o álcool anidro, ele é, na realidade, um excelente oxigenante, né? Ele acaba melhorando a qualidade desse produto, né? Para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, havia um avião chamado Stuka, né? Alemão, que ele vinha assim, né? Ele mergulhava quase 90 graus para jogar a bomba e depois ele decolava de volta. Manche para voltar, entrava um sistema de injeção de álcool de beterraba. E esse álcool, que é o álcool anidro, né? O nosso álcool anidro, ele dava todo aquele boost, né? Aquela turbinada e o Stuka voltava... Arremetia de novo. Então é isso que acontece quando a Petrobras entrega a gasolina A, que é chamada gasolina A, para ser misturada com álcool anidro e virar gasolina C. O anidro turbina. Por isso que eu sempre defendi nesse programa que o Brasil não vendesse álcool hidratado nas bombas, só vendesse a nossa gasolina, que é gasolina tipo C, 25%, que é o gasohol americano, né? Agora com os carros todos... Desculpa, não entendi nada, não quero que explique também. O quê? Os nossos carros agora podem andar com qualquer combustível, álcool, gasolina, tanto faz. Para efeitos do meio ambiente que o Pinheiro Pedro tanto defende, né, como advogado e ambientalista, para nós é preferível a gasolina com 25% do que o álcool puro. Porque o álcool puro, ele é um mau carburante, ele é um bom oxigenante, mau carburante. Então, ele acaba deixando na atmosfera resíduos de aldeídos ácidos. E o aldeído ácido é extremamente corrosivo e causador de doenças pulmonares. Mas nós temos hoje um programa chamado PROCONV, que é o Programa de Controle da Poluição Veicular, que tem sido implementado desde a década de 80 e que é muito bem sucedido, diga-se de passagem. Então, há contínuas adaptações da indústria da mecanizada, da indústria automotiva no Brasil, de maneira que essas composições elas acabam sendo consideradas para poder fazer um sistema que reduza as emissões. Então, as reduções são enormes. Um carro a gasolina hoje, em média, ele emite pelo menos 30 vezes menos do que emitia na década de 80, cada veículo. E esse ano entra em vigor novas regras do PROCONV que vão atingir a indústria, os motores a diesel e os motores ligados à atividade agrícola. Então,
vai se estender agora esse controle que é o mais importante para nós hoje, né? Os motores a diesel agora vão sofrer uma redução bastante também, ou seja, tecnologia existe e a regra também está acompanhando. Então, é claro, a gente sabe desses problemas todos de composição de combustível, mas o fato é que o que está faltando apenas agora é criar-se um sistema de verificação na fonte para ver se efetivamente essas reduções estão sendo obedecidas em cada carro. Acompanhando pelo WhatsApp, o Júlio Márcio na Lapa, o Júlio Márcio nos assiste todos os dias, o Wellington Ferreira e também Antônio Lima, acompanhando através do WhatsApp. Pinheiro Pedro, os boatos de que o atual surto de febre amarela tem relação com o rompimento da barragem de Mariana, que afetou toda aquela região, tem fundamento? Olha, o problema da questão do fundamento, eu acho que tem fundamento. É óbvio que há alguma relação. Sim. Porque o surto surgiu na região da bacia do Rio Doce. O Rio Doce sofreu um profundo impacto ambiental decorrente do rompimento da barragem. Esse rompimento de barragem, ele não só afetou a vida fluvial, ou seja, matou praticamente o rio por um grande período. Ele, claro que há uma certa recuperação, mas ela é muito pequena em relação ao que deveria ser, porque você jogou um cimento metalizado dentro do rio, em largas proporções. E além do que, mataram os batráquios. Os sapos sumiram da região. Olha, esse foi o problema. O que acontece? Os mosquitos fazem a festa. E os mosquitos fazem a festa em cima da população dos macacos ali, da região. Que tem parques e parques, que inclusive foram fechados esse período por conta do surto de febre amarela, porque os macacos começaram a morrer aos montes. E a transmissão da febre amarela se dá do macaco para o ser humano. E aí vem o pior. Do ser humano, ele voltando para a cidade, aí nós temos aquela arma terrorista biológica chamada Aedes aegypti, que também tem capacidade de transmitir. O Aedes aegypti é muito bom, né? Ele se adapta a qualquer... Eu não sei como é que os russos ou os americanos não tinham descoberto antes esse animal fantástico. Nossa, ele vai em qualquer coisa ele transporta. É um grande transportador de vírus, bactérias. É uma coisa impressionante. Esse caça alemão que você se referiu. Não é nada. Perto do Aedes aegypti não é nada. Não. Agora, o pior é o seguinte, em vez de haver um trabalho sério nesse sentido, porque já houve indicação de pesquisadores do sistema de sanitário brasileiro, né, daquela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, já tem gente falando isso, não. Nós temos uma empresa que é incrível, né? A empresa continua funcionando, né? A Samarco está funcionando. Eu acho absurdo isso. A Vale está lá ameaçando processar quem fala. Você se referiu à devastação do Rio, e esse surto de febre amarela aparece também no Espírito Santo, que é onde o Rio também levou todos os... Tem toda a lógica. Tem toda a lógica. Olha, pela ONU, Mariana é considerado o maior desastre ecológico da humanidade conhecida. Nossa, não sabia não. Mariana é considerado o maior desastre. Agora, eu acho incrível... Matou a quinta maior bacia do país. Matou. E o pior é que o Ministério Público, quando fez os levantamentos, eles descobriram e-mails dentro da Companhia Vale do Rio Doce, da Samarco, trocas de e-mail, onde eles falavam que já começava a haver risco de rompimento da barragem. Eu fiz um programa com o Pinheiro Pedro, onde, como engenheiro, eu falei, é impossível um rompimento transversal se não for por sobrecarga. É impossível. Então tinha alguém lá colocando carga que não era de lá. E depois, com o levantamento, veio à tona, o Ministério Público levantou e etc. Então a Vale do Rio Doce também estava despejando, botando resíduos lá que não estavam em conformidade com a licença ambiental deles, né? Então, olha, eu vejo assim, tem paralelos na vida. Você tem um acidente de 2012 em Kolontar, na Hungria, né, onde se rompeu uma barragem que não era a barragem de rejeito feita de terra como a que era daqui. A barragem era de concreto. Ela se rompeu e soltou aquela lama vermelha
Só que no caso lá era até mais tóxico porque era de alumínio, né? Da fabricação de alumínio. Rompeu, atingiu 15 cidades, né? Prenderam o presidente da empresa e liquidaram a empresa. Isso. Né? Nós estamos em 2017, esse processo já terminou, né? O caso da Vale foi em 2015. Né? Nós já passamos de um ano e está tudo exatamente em nível de recurso jurídico. Sequer demitiram. Ninguém foi demitido. Ninguém foi demitido. E o Ministério Público de Minas brigou com o Ministério Público Federal. Não, demitiram os promotores de Minas. O procurador-geral foi lá e substituiu todos. Então, isso que eu estou falando dessa briga. Mas nós vamos até onde nós vamos ver isso? Eu acho isso a grande pouca vergonha nacional. A grande pouca vergonha. E o judiciário ali, tranquilo, né? Porque nós temos um judiciário olímpico, né? O nosso judiciário, ele não trabalha para o Brasil, né? Ele deve estar lá, né, no crepúsculo dos deuses, né, em Saturno, porque no Brasil ele não trabalha. Tudo é ter. Estélio, Jorge Santana pergunta se o saudoso Paulo Francis estava certo quando denunciava desvios na Petrobras. O Paulo Francis, ele foi realmente um grande profeta, né? Ele era um camarada que tinha aquela característica pessoal dele de falar, os óculos, etc., que davam assim uma imagem bem forte nele, né? A primeira imagem que a gente tem da voz, na realidade, é o visual de quem fala, né? Isso é muito importante. E ele, com toda a experiência internacional que ele tinha, então ele trabalhava nessa dialética, né? Ela via no primeiro mundo a seriedade e vinha para cá e criticava a pouca vergonha. E é isso que, na realidade, a nossa imprensa, e aí, Zancopé... Mataram ele. Mataram ele de desgosto, ele teve um ataque porque a Petrobras teve a ousadia de processá-lo. E o que ele falou não é nem um quarto, nem um décimo do que está na mesa do Sérgio Moro. Exatamente. Então a coisa vem de bem antes na Petrobras, como eu comentei no início. Não, mas vem. Mas essa época do Paulo Francis era bem antes. Não é segredo. É que agora eles abusaram um pouco, né? Vamos retornar. Eles socializaram, né? Porque afinal o governo era mais de esquerda, então eles socializaram, entendeu? Vamos dar uma retornada. 5% é conhecido no mercado, né? 5% de uma empresa é do ladrão. Esse é o termo que se usa, né, no mercado por aí. Agora, exageraram demais. Isso é uma cogestão. Vamos dar uma retornada rapidamente para o ouvinte, que os mais jovens nem sabem que isso existiu. Houve no Brasil um general de exército chamado Emílio Garrastazu Médici, década de 70, que foi assim mais um tipo panfletagem lulista, né? Porque o Brasil de repente se tornou uma potência mundial, tá? E quem era o presidente da Petrobras nesse período? Era o general de exército Ernesto Geisel. A sede da Petrobras na Avenida Chile, essa que vocês veem em fotos, aí a Rede Globo toda hora mostra lá na porta, foi construída pela Norberto Odebrecht sem concorrência. Porque o general Geisel era muito amigo de Antônio Carlos Magalhães, que era presidente da Eletrobras, tá? Presidente da Eletrobras, e trouxe a ele o conhecimento desse grande amigo dele baiano. Fundaram o polo petroquímico de Camaçari. Isso também. Mais para frente, isso mais para frente. Isso eu estou falando. Aí, nesse bate-papo, no almoço, lá no refeitório da antiga Petrobras, não o edifício Chile, deu para Norberto Odebrecht toda a construção do novo aeroporto internacional do Rio de Janeiro para Odebrecht sem concorrência. Entendeu? Você está dizendo que vem de muito tempo. Então, eu só voltei em 1970. Vem de muito tempo. Né? Aliás, desde o Cabral que descobriu o Brasil, não esse aí que roubou todo mundo também. Olha, o assunto do momento aqui já passa. Empreiteiros sofrem isso desde a época da muralha da China. Agora imagine quem é que vai construir o muro do Trump, hein? Sofrem isso, é bom, né? Não é? Empreiteiros Mas sofrem. O muro do Trump, ele vai ter aquelas máquinas de jogo de ponta a ponta. Aí é o problema do México, que vai pagar a conta e pode ver quem é que faz. Pois é. Mas a prefeitura quer cobrar uma taxa de R$240 mil dos blocos carnavalescos de fora da cidade que queiram desfilar em São Paulo.
e também está determinando a duração dos veículos, tempo máximo de 5 horas em horário estabelecido pelas prefeituras regionais. Tudo acontece ali na região de Pinheiros. Preparado? Já está preparado? Eu não moro lá. Ele é da aclimação. Eu estava na aclimação e moro lá na Granja Julieta, estou tranquilo lá, mas o fato é o seguinte, coitado da população de Pinheiros, né? E principalmente da Vila Madalena. Né? E na Vila Madalena, blocos não pode ter mais de 20 mil pessoas. Como é que você... vai ter um contador de... Né? Você não como é que você dimensiona isso? Não, aqui não. Tem jeito, não tem. Tem 19.999. E veja o mais incrível. Não deveria se permitir bloco de fora dentro da cidade. Não deveria. Agora a prefeitura falou, olha, nós vamos cobrar. Então significa que agora pode vir. Sim. O Dória, ele tem assim umas sacadas, um negócio assim que ele, provavelmente ele viu lá na Disneyland aqueles blocos lá, né? O carnavales deles lá e, vou levar essa ideia daí que tem que ser assim. Nunca pulou num bloco, né? Bom, agora talvez tenha um só. Eu acho assim, bloco fashion de garim. Carnaval, se você gosta do carnaval, você vai pra lá. E há pessoas como eu, que acham carnaval, quer dizer, um absurdo, eu acho um absurdo. Você não gosta de carnaval, Não, eu não gosto. Eu pulo carnaval. Eu pulo carnaval. Eu saio na sexta e só volto. Exatamente. Então nós podemos fazer isso aí. Ele gosta de carnaval, né? Ele ainda ficou em dúvida se eu estou falando sério ou não. Elias gosta de carnaval também? Elias em Santos tem que gostar de carnaval. Não, Santos não tem. A cidade de Santos praticamente eliminou. E agora jogaram para a zona noroeste de Santos, que é uma zona mais pobre, inclusive, com... Mas os desfiles das escolas lá são famosos. Mas não tem tanto mais assim não. Agora jogaram tudo na zona noroeste. Fizeram sambódromo lá na zona noroeste de Santos e aparta a cidade. Então não envolve o resto da cidade. Então, quando eu fico em Santos, parece que não tem carnaval em Santos. É incrível, não tem. Parece um absurdo a pergunta, mas sambódromo é uma boa solução para cidades de porte como Santos? Eu acho que viu? Porque quem gosta vai. Concentra a confusão, né? Concentra a confusão. Mesmo em São Paulo, aí concentra lá, vai todo mundo lá. Quem gosta daquilo, vai lá. Não, e é mais fácil controlar a população, quem está lá dentro, é mais fácil segurar a segurança pública. Concentra a confusão, é ótimo, Pierre. Agora imagina a segurança pública aqui na Vila Madalena. É uma loucura. Essas escolas de samba estão parecendo desfile militar com sorriso no rosto, né? Só que em outro ritmo, né? É igualzinho, né? Ala, né? Aí vem a bateria, faz aquela manobra, não sei o que e tal. Aí você vê você vê dois, você vê três. Mas aí foi o Rio que inventou esse sistema de carnaval. São Paulo adotou, né? Dessas escolas de samba, que é tudo bem quadradinho. Então tem nota, eu acho incrível como alguém dá uma nota 9,98. É um absurdo, pô. Qual é o critério? Coreografia, alas inteiras de gente que não sabe dançar, fica lá só... Qual o critério para dar uma nota? Para encher salsicha, né? Enfim, vamos falar... Carnaval de Recife, Carnaval de Recife. Ali sim, ainda tem carnaval ali. Lá na Bahia, com aqueles blocos... Pois, matematicamente, como é que você daria uma nota 9,98 para um bloco? Não dá. E outra 9,95. Não, e bateria, como é que você dá uma nota para aquilo ali, você tem que ouvir não sei quantas vezes, depois filtrar, você entendeu? É só você ver igual a Fórmula 1, milésimos de segundo, alguém vai ganhar o carnaval. Deve ser. Mas ali eles são especialistas, então. Mas não tem. Eles são especialistas, bebem pra cacete. Eu acho assim, a turma quer a orgia. E a orgia é liberada do dia tal ao dia tal. Quem não quer isso daí, vai embora, finge que não existe. Pula o carnaval como o Pinheiro Pedro. Pula São Paulo, pula o carnaval, saio, tá ótimo. Pula para outra cidade, é assim que você faz. Exatamente. E o Brasil para passar o carnaval. E Ambiente Legal, como está, Pinheiro Pedro, a revista Ambiente Legal? O portal agora, né? Porque nós estamos agora na era da eletrônica digital. O portal está indo de vento em popa. Né? É só Ambiente Legal? É ambientelegal.com.br. Vale a pena ler matérias em dia.
aguardo, inclusive, a contribuição dos amigos. Tem um colunista do Mente Legal que... Eu sou eu não sou um colunista, eu sou um furista. Colunista lá que eu mandei já umas outras. Eu vou. Porque é muito bom, é importante ter isso, sabe? É um portal bem qualificado. Nós já estamos atingindo esse ano 1 milhão de acessos. Olha que beleza. Beleza, parabéns. Eu acho que vale a pena a gente começar a prestar atenção. É que a gente se encontrava muito em um outro estúdio, aí nós deixamos de nos encontrar. Inclusive o Pinheiro Pedro esteve na gravação onde cabalisticamente eu previ tudo o que ia acontecer e aconteceu. Eu acho que ele precisa ser agora oráculo. Pinheiro Pedro, é bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Obrigado, Zé Copé. Um grande abraço. José Elias, da APMEC, agradeço a tua gentileza de ter participado conosco, Elias. Obrigado e conte com a gente sempre. A APMEC está à disposição dos senhores também. E é www.apmec.com.br. Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil. O www é porque esse é sinal de que nós já estamos velhos. Pode falar. Ambientelegal.com.br, o cara já sabe. Então é a apmec.com.br. Grande abraço, Elias. Doutor Estélio, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado por me convidar e ter de novo visto o meu grande amigo Pinheiro Pedro e o engenheiro. Para mim é sempre um prazer. Eu só não cumprimentei antes porque eu cheguei esbaforido, como vocês podem ter percebido. Você não tinha fôlego, você subiu pela escada também. Duro você atestar que você realmente agora... Você pode usar o elevador dessas idades. Mas assim, a pressa para poder chegar. Né? Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.